Olá pessoal, o motivo de estarmos aqui hoje é muito simples. Devido à quarentena, nós iríamos apresentar essa máquina P5 350 LED na FESPA aqui no Brasil. E como a feira não aconteceu, nós tivemos a ideia de levar essa máquina até cada um de vocês. Vocês vão mandar perguntas e nós vamos reservar a parte final da nossa live para responder todas as perguntas. Eu gostaria de começar essa live convidando o Gil da CG. Nós estamos aqui na CG Digital. Gil, muito obrigado. Muito obrigado por ceder espaço para a gente nesse momento tão delicado, mas possibilitando com que a Dursch mostre a P5 350 LED a todos os nossos clientes. Muito obrigado, Gil. Queria saber um pouquinho da história da CG. Para quem não conhece, queria que você falasse um pouco da CG. A CG ela é uma empresa de 25 anos. Nós estamos no mercado de grandes formatos há pelo menos 22. Hoje nós estamos instalados numa área de 2.000 metros quadrados, onde a gente consegue atender quase todo tipo de demanda. A escolha da P5 começa, na realidade, há 8 anos atrás, com a compra da primeira Dursch, a Dursch RO 900, que foi uma aquisição para a época, um avanço para a CG. Ela ajudou a CG a ter uma qualidade melhor, atender mais clientes e uma velocidade boa. Esse equipamento teve baixíssimo custo de manutenção e esse é um dos motivos para a gente continuar na Dursch. Já a escolha da P5, nós precisamos de uma máquina híbrida que tivesse pelo menos pelo menos 3,20 metros de boca e que tivesse velocidade e qualidade. Essa máquina ela atende tudo que nós precisávamos, ela tem multi-roll, ela tem muita produtividade na troca de rolos, ela atende a gente com vários tipos de sensores para que nós possamos colocar placas em vários sentidos. Ela tem branco, under e over e, acima de tudo, ela tem velocidade e qualidade. Gil, você viu essa máquina no lançamento dela na FESPA em Munique. E hoje, passado 2 meses, qual é a diferença entre aquilo que você esperava e aquilo que a máquina está te entregando nesse período? Não, essa máquina está instalada e funcionando há 2 meses. Nós trabalhamos relativamente pouco em virtude da pandemia, mas ela superou muito. A gente já tem clientes que estão fazendo alguns trabalhos com a gente, mesmo nessa época, e a qualidade, a velocidade, a agilidade dela impressionou os nossos funcionários e a forma de atendimento hoje da CG. Gil, mais uma vez, Cris, muito obrigado de coração. Gil é um parceiro antigo da Dursch e eu acredito muito nessas relações a longo prazo de parceria. Pessoal, eu queria agora convidar o Rony, que é um dos nossos executivos, especialistas de produto, executivos de vendas da Dursch. Pessoal, essa é a P5 350 LED, a primeira máquina híbrida da Dursch. Deixa eu explicar por que a primeira máquina híbrida da Dursch. A Dursch sempre teve 2 portfólios, o flatbed e o rolo a rolo. As máquinas flatbed da Dursch, elas tinham até então 2,5 metros de largura e as máquinas de rolo a rolo 3,20 metros, 3,50 e 5 metros. Então a gente diferenciava muito as aplicações. O que aconteceu? Muitos clientes tinham necessidade de imprimir com eficiência placas, materiais rígidos e com eficiência rolo a rolo, mas o dinheiro era para um equipamento. Então a Dursch, o ano passado, lançou a P5 350 LED, que é uma máquina que já nasceu híbrida. Ela foi concebida para imprimir muito bem rolo a rolo e também placas. Exatamente. Vamos começar falando da configuração dessa máquina. A máquina, como vocês podem ver, ela tem 3,5 metros. Eu vou pedir aqui a ajuda, você mostrar para a gente toda a máquina. 3,5 metros de largura de impressão, tá? Área de impressão. E agora a gente começa a nossa live falando sobre a configuração de cores. Vamos lá? Valicelli está fazendo todo o controle aqui, ó. Vê se a gente consegue mostrar aqui. O Valicelli está fazendo todo o controle da máquina de maneira remota. É isso mesmo, Valicelli? Se você puder falar perto do microfone aí. Isso mesmo. O que você vai fazer aqui? Através de um tablet eu consigo fazer um link com a Workstation
e tenho acesso total ao software de controle da máquina. Então todo o controle que eu preciso fazer da máquina está aqui na palma da minha mão. Legal. Isso também pode ser feito por celular. Também pode ser feito por celular. Então, você consegue desbloquear a máquina pra gente? Já está desbloqueada, Pi. Onde, por favor? O que nós temos de diferente nessa máquina aqui? Um sistema de arrefecimento. Eu vou pedir o favor para que você mostre. Ali no cantinho, nós temos um chiller. O que vem a ser um chiller? De uma maneira bastante simples de explicar, é como se fosse um radiador de um carro, onde você tem um sistema de arrefecimento de água, onde essa água vem, passa por uma tubulação até a carreagem para resfriar todo o sistema das cabeças de impressão, mantendo sempre numa temperatura constante. O que isso traz de benefício para os proprietários dessa máquina? Primeiro, você tendo uma temperatura constante, você vai ter sempre um gasto de tinta constante, baixo, não vai alterar também o padrão de cores, e também você vai prolongar a vida útil da cabeça de impressão da sua impressora. Então a P5 350 traz esses benefícios, né, essa novidade para o mercado. E como está configurada essa máquina e como ela pode ser configurada uma P5 350 LED? Bem, a P5 350 pode ser configurada de várias maneiras, com 4 cores, 6 cores, 4 cores mais branco, 6 cores mais branco, e qualquer dessas configurações pode receber também a opção de verniz. E essa máquina especificamente, ela está configurada com 4 cores mais 2 brancos, um branco over e um branco under, ok? Ok. Eu queria falar um pouco sobre o LED. Essa máquina já é equipada com a tecnologia LED. Para quem não sabe, a Durst, ela continua fazendo máquinas com lâmpadas UV tradicionais, halógenas. Por quê? A Durst, ela sempre foi uma máquina muito rápida. E nós demoramos um pouco mais de tempo para lançar a tecnologia LED, porque a gente precisava ter eficiência de cura em alta velocidade. As nossas tintas são livres de VOC, solventes voláteis, chumbo, todos os elementos que ajudam, por exemplo, no caso do solvente, a evaporação e a cura da tinta. Como a gente não tem esse elemento em nossas tintas, a gente precisa realmente fazer a cura através da lâmpada. Deixa eu só abrir um parêntese, inclusive as nossas tintas têm o certificado Green Guard, que isso daí é muito importante para alguns clientes dos nossos clientes. É óbvio, certificado de segurança internacional. Exatamente. Eu estava falando sobre o LED, então a gente tem ainda a opção tradicional nas máquinas mais rápidas. Quando você pensa em máquinas que vão imprimir 1000 metros quadrados por hora, ainda a gente precisa de lâmpadas tradicionais e não a LED. Mas a gente conseguiu chegar numa tecnologia muito interessante das máquinas intermediárias da Durst, que estão curando em alta velocidade. A demonstração de hoje, a gente vai imprimir em alta velocidade. Hoje nós vamos imprimir... Qual a vantagem do LED, Rony? Essa máquina, ela imprime até 358 metros quadrados hora, realmente até 358 metros quadrados hora, com a vantagem e a possibilidade de ser em materiais sensíveis a calor, ou seja, posso trabalhar com materiais termosensíveis. E também uma outra grande vantagem é que a durabilidade desse cassete de LEDs é muito grande, ele dura até 60 mil horas, né? Então é capaz desse cassete de LED durar a vida toda dessa máquina e ele estar ainda aí. Então, assim, ainda nós temos as nossas máquinas, só para concluir esse assunto, com lâmpadas halógenas e também LED. Dependendo da aplicação do cliente, a LED sim é uma boa opção, principalmente para materiais sensíveis, como o Rony falou. Você tem também economia de energia. Exatamente, tem baixa emissão de calor. Uhum. E essas são as vantagens principais do LED. Falar um pouquinho, não sei se o nosso cinegrafista consegue mostrar. Isso é o motor linear da máquina. O motor linear, ele tem muitas vantagens.
Posso tocar aqui falando um pouco sobre o motor linear? Claro, Vamos lá. claro. Na verdade é como se fosse um motor tradicional, porém aberto. A gente não tem a correia, nem corrente, nem a fita de aço. A gente não tem vibração, que é transmitida geralmente dos motores para a carreagem. E a manutenção, você não tem a correia, você não tem essa manutenção para se fazer. Você não tem a manutenção, inclusive você não tem aquele ajuste diário que normalmente é necessário em máquinas que possuem fitas de aço ou correias, entendeu? E ela tem uma precisão muito grande além da velocidade. Ela acelera e desacelera numa velocidade muito rápida. Esse é o motor linear. Ou algumas pessoas conhecem também como sistema magnético, tá, gente? De transporte. Exatamente. Vamos falar agora um pouco sobre a esteira, Rony, já aproveitar que a máquina está aberta. O que é a esteira inteligente? Então, essa esteira, Ricardo, por baixo dela existe uma camada de membranas que funciona da seguinte forma. Aonde tem material, por exemplo, eu tenho material aqui e tenho material ali. Então, essas membranas percebem que esse material estão sobrepostos sobre a esteira e nesses locais ela abre o vácuo. Aonde não tem material, por exemplo, nesse pedaço aqui, como vocês podem ver, aqui o vácuo está fechado, concentrando o vácuo unicamente onde estão esses materiais. Se eu tirar aquele material dali, simplesmente corto aqui e deixo ele sair, o que vai acontecer? O vácuo que estava concentrado ali, ele vem todo para cá. Então ela é uma esteira com vácuo concentrado, um vácuo inteligente através de membranas. Isso daí faz com que os operadores não percam tempo fitando ou colocando materiais em cima para cobrir o vácuo ou regulando válvulas de vácuo. Legal. Essa máquina, como ela é uma máquina realmente rolo a rolo, ela consegue imprimir. Ela tem algumas configurações. Ela tem a possibilidade de imprimir um rolo grande de 3,5 metros, não é 3,20 metros. Ela tem possibilidade de imprimir 2 rolos menores de 1,68 m, Rony? 1,66 m. 1,66 m cada rolo. Exatamente. Mas qual é a grande vantagem nisso? Eu tenho a possibilidade de ter o dual roll, que seriam 2 rolos menores ao mesmo tempo, e tenho a possibilidade do multi-roll. O que seria um multi-roll? Nesse momento a máquina está carregada com 2 adesivos e está pré-carregada com uma lona. Então eu tenho a troca de materiais, ela é muito rápida. Ela é muito mais rápida do que você ter que desarmar todo o sistema e instalar um novo material e setar um novo material. Então aqui eu tenho sempre um material esperando para ser impresso, sempre, em stand-by. Outra coisa interessante, você consegue aproximar para a gente e mostrar esse dispositivo aqui? Esses são os bailarinos. Que dá até para levantar aqui na mão, ó. Tensionador. Ó. Ok? Fora isso, aqui ó, eu tenho motores individuais para cada um dos rolos. Eu consigo colocar um rolo pesado ao lado de um rolo mais leve. Eu acho que muitas empresas que estão assistindo a nossa live agora já sofreram em algum momento em trocar a tinta de cor na hora de carregar. Essa máquina está configurada com Semic mais o branco. Imagina que por algum descuido o operador, na hora de carregar a tinta magenta, ele acabou colocando essa tinta magenta no canal Yellow. Esse tipo de problema leva no mínimo 2 dias para que a gente possa limpar toda a tubulação e estabilizar a máquina. Nas caixas de tinta da Durst vem um código QR e na máquina você tem um scanner desse código. Com isso, na hora da troca, você faz a leitura desse código. Aqui, onde ficam as caixas, você tem um sistema de luzes e também os trilhos das caixas. No caso dessa daqui, é uma preta. A preta está colocada aqui. Eu não vou fazer a troca, tá ok? Mas se eu fosse fazer, eu faria a leitura. Essa luzinha aqui ficaria piscando e só esse trilho seria liberado. Eu puxaria esse daqui, esse trilho, e faria a troca dessa caixa. As outras luzes ficariam apagadas e seus trilhos ficariam travados. Eu não teria como mexer. Ou seja, a máquina libera somente
a caixa a ser trocada. Com isso, não permite que eu coloque uma cor no trilho, ou seja, no canal errado. Ok. A gente falar um pouco sobre a interface dessa máquina. Essa máquina já vem embarcado com o workflow da Dursch, que não é só um RIP, como o próprio nome já disse, ele é um workflow. Ele é uma solução que, além de ripar, permite com que você trabalhe melhor as imagens, permite com que você gere economias superiores a 15% no consumo de tinta, permite que você faça perfis de cores. Para aprovação de cores, por exemplo, você tem uma cor aproximada, ele gera para você automaticamente um universo dentro do material que você precisa imprimir, e você leva esse universo aproximado de cores para o seu cliente, faz a aprovação de cor do seu cliente no material que ele vai imprimir. Uma vez que você já aprovou essa cor, você vem até aqui, salva essa cor, e toda vez que você precisar reimprimir esse trabalho, você vai manter o mesmo nível de cor, tá? Fora isso, ele pode ser integrado com o ERP, com o Dursch, nossa solução de Web to Print, que é uma solução muito interessante, e também uma solução que a gente tem de diagnosticar e gerar relatórios diversos para os nossos clientes. Maricele, fala um pouco sobre a interface para a gente. O que o operador da máquina consegue fazer aí? Bom, esse software que está agora não é o software workflow, ele é o controlador da máquina, onde ele consegue, através dele, definir os materiais que vão ser impressos e então acumular os jobs e esses enviar para a fila de impressão na sequência que ele quer. Tá? Esse é o workstation que funciona. Tá. Aí só queria complementar uma coisinha que você falou do workflow. O grande interessante do workflow é que ele trabalha em sistema browser, então você pode acessar ele de vários lugares da sua empresa. Também. Você acessa o workflow daqui e faz a modificação dos arquivos. Posso isso para você agora mesmo. Está aqui meu workflow aberto para poder fazer qualquer alteração que for necessária. Legal. Tá, então eu tenho o tablet com a tela espelhada através de VNC para poder fazer a pilotagem da máquina. Então a gente está... Vamos partir para as impressões? Vamos lá. Rony, vamos acrescentar rapidinho alguma coisa que faltou na parte frontal da máquina? Então, como a gente falou lá atrás, eu tenho aqui um rolo de 3 metros, esse rolo especificamente tem 3 Já metros pronto para ser e impresso. meio ou não? Esse rolo tem 3,20, mas a gente vai dar 3,5. Exatamente. Tá? E aqui os dois adesivos. Então pode perceber que a hora que a gente terminar de imprimir os adesivos, a gente vai com uma certa facilidade imprimir a lona, porque ela já está pré-carregada na máquina. Esses são sensores para que você possa imprimir frente e verso com registro, que é um dos opcionais dessa máquina. Os motores também aqui na frente são individuais. Ricardo, eu quero mostrar um detalhe muito bacana nessa máquina. Ô Valicelli, você pode você abrir para a gente, libera travar a máquina? Eu tenho aqui nessa máquina um sistema chamado feed roller. Esse sistema faz com que o material que está entrando seja pressionado contra a esteira e faça com que ele tenha a maior concentração de vácuo possível logo na entrada, para que ele não levante. Com isso daí, eu minimizo ao máximo as situações de batida de cabeça, né, ou batida de materiais na carreagem da máquina. Então, e como que eu regulo isso daí? De uma maneira muito simples. Dispositivo aqui, ó, que manualmente, de maneira bem simples, eu faço essa pressão, ok? Vamos aqui, ó, disparar. Por aqui nós vamos mandar imprimir. Vamos lá. Aqui a gente está imprimindo em 2 passos, Rony. Sim, 2 passes. 170? 175 metros, porque nós estamos trabalhando em high speed aqui, 700 por 1.200 pontos. Ou DPI, como que é. Legal. Oi, Cari, e eu quero lembrar que o que ela está imprimindo agora é high speed, não é o que ela faz de melhor. Já já nós vamos mostrar alguma coisa em high quality. Que tal a gente colocar uma loninha agora? Vamos colocar uma loninha? Fazer o pause aqui. É. Eu acho que toda regra tem sua exceção.
Hoje vocês vão ver essa máquina imprimindo em um passo. Eu de verdade nunca vi isso ao vivo, em feiras nem em demonstrações nas empresas que eu já conheci. Então a gente está imprimindo um passo. Se o nosso cinegrafista puder mostrar em detalhes o tamanho da passada. Olha, para quem fala que uma passada, Rony, realmente é uma informação só de catálogo, eu acho que a gente está provando diferente com essa demonstração de hoje, hein? Acabei de falar aqui, né? É uma quebra de paradigma, né, Ricardo? Porque realmente está aqui a prova. Inclusive fazendo aqui uns tons de cinza que realmente algumas máquinas nem com muitas passadas não fazem. Será que a gente consegue depois dar um zoom aqui nessa imagem vermelha? Ok? É óbvio que aqui a gente está rodando a folha solta, que é o free fall, mas você tem um rebobinador na frente da máquina. Não necessariamente você precisa rodar rolo a rolo. Se você precisa imprimir um trabalho de última hora e já enviar para o cliente, você pode enviar, você pode imprimir o material saindo solto pela frente da máquina. Prontinho. Agora ela virou uma máquina para impressão de materiais rígidos. Como a gente falou no começo, essa mesa ela pode ser configurada com 6 trilhos. No caso da CG, ela está configurada para 2 placas ao mesmo tempo, usando os batentes laterais. Eu não sei se a gente consegue mostrar. Nesses vãos aqui, a gente tem um trilho que pode ser colocado. Clientes que trabalham com peças pré-cortadas, eles vão inserir, uma vez que a máquina tenha esse trilho, eles vão inserir placa por placa em momentos diferentes. A máquina tem um sensor para cada um desses trilhos e ela consegue imprimir com registro essas placas. Eu tenho uma luz branca ali do lado direito e outra luz branca. Mostra lá pra gente, Rony. Aqui, ó. São os 2 sensores que essa máquina tem. Mas se vocês notarem, eu tenho espaços para até 6 lâmpadas. Essa máquina foi configurada com 2. Eu consigo trabalhar com 2 chapas, com registro em cada um dos batentes. Pode ir até 6. Clientes que trabalham com materiais menores, a máquina, no caso, vai ter 6 sensores. Pessoal, o que é importante vocês prestarem atenção? A gente vai colocar uma placa e depois a gente coloca outra placa. Imagina que eu estivesse trabalhando com várias placas pequenas. Eu insiro uma, insiro outra, e elas já vão sendo impressas, independente do momento que eu introduzo a chapa. E é tão simples que eu vou fazer. Ela só joga tinta na hora em que ela enxerga a placa. Se por algum momento, algum descuido, o operador esquece de colocar a placa, a máquina simplesmente não vai imprimir. Ela vai continuar imprimindo a placa do lado e naquele espaço que estaria destinado para aquela placa, ele não vai imprimir. Ó, a lâmpada indica que eu já posso inserir a placa. Ricardo, sabe um negócio legal que eu quero te mostrar? Acho que você não reparou isso daí. Ela vai começar a imprimir aquela ali, né? Sim. Olha que coisa bacana que ela faz. Ela só vem até onde está essa placa. Agora eu vou colocar essa daqui, ó. Agora tá puxando essa daqui, né? Olha lá, Ricardo. Agora... Vamos... Ó. E ó, como vocês podem ver, mesmo a chapa que entrou fora do tempo, né? O operador aqui dormiu no ponto, mas ela tá impressa certinha aqui, ó. Fantástico isso daqui. A gente falou sobre o módulo de impressão, Rony? Não, mas vamos falar 2 passadas com overlap. Nós estamos imprimindo aqui a 150 metros quadrados hora. Tá sem overlap isso daqui? Overlap. Que maravilha! Então nós estamos imprimindo a 175 metros quadrados hora. A gente está mostrando 2 recursos, o Continuous Board, que é você imprimir uma placa seguida da outra, e também o Multitrack.
Vamos fazer um teste aqui, ó. Ó, o pessoal tá pedindo para passar o dedo na impressão, A Rony. gente passa o dedo, passa a unha aqui, ó. Vamos passar a chave você não tem unha, Rony. Pera aí, ó. Ah, passa a chave do carro Ó. também. Passa a chave do carro. Você risca o material Ah. e não sai. O risco que você está vendo é o mesmo risco que está no material. E não sai a tinta, ó. P5 350. Tentar não mexer. Pra que não... E essa é a tecnologia Durst. Uma máquina robusta para ambientes industriais. E essa oportunidade de mostrar essa máquina funcionando para o público brasileiro, também alguns clientes da América Latina, está sendo incrível, Rony. Pessoal, a gente está chegando aí na parte final da nossa demonstração. Queria convidar o Gustavo. Boa noite, pessoal. Por favor, aqui no meio aqui. Durante a live recebemos algumas perguntas e selecionamos algumas aí para ser respondidas. Vamos lá para a primeira. O pessoal da Pure Energy perguntou: a cabeça de impressão é feita pela Durst? Não, Vamos lá, a pessoal. cabeça de impressão dessa máquina é uma Ricoh Gen 5. Gen 5. Mas é óbvio que toda a inteligência dessa cabeça no funcionamento dessa máquina, deixa eu me posicionar aqui, ó, mais fácil. A inteligência para que essa máquina imprima dessa maneira é uma inteligência da Durst. A parte eletrônica, de projetos, posicionamento, a cabeça é um disparador muito importante, mas a forma com que você utiliza a cabeça, a robustez em volta dela faz total diferença. Mas é uma ótima cabeça de impressão com 7 picolitros. Inclusive com arrefecimento à água. E outra coisa é que é uma cabeça que na Durst ela tem dupla circulação. Ela está sempre, a gente não falou isso durante a demonstração. Um recurso importante dessa máquina, ela tem a recirculação do sistema de tinta completo, desde da parte inicial, do subtanque, do tanque principal e dentro da cabeça. A tinta está sempre em circulação para evitar entupimentos e para manter a viscosidade também uniforme, para que você tenha sempre o mesmo nível de cor durante a impressão. É isso? Exatamente. Vamos lá para a segunda pergunta. Francisco Chubassi. Francisco Chubassi perguntou quantas cabeças de impressão nós estamos usando nessa configuração nossa aqui. 4 por cor? Sim, sempre 4 por cor. Sempre, sempre. Qual seja a configuração, sempre 4 cabeças por cor. O Rony Neto perguntou qual a espessura máxima que a gente pode imprimir no material rígido. Essa máquina ela vai no máximo até 50 milímetros de espessura, o equivalente a 5 centímetros de espessura. A gente tem aqui, acho que um ex-operador de equipamentos da Durst, Ricardo Sassá. Tem sistema Continuous Board, acho que ele já conhece um pouco dessa tecnologia. Essa máquina tem Continuous Board, né, no caso dos rígidos, e o legal é que o multi-roll, ele se assemelha ao Continuous Board no caso do flexível. Porque o que acontece? Para quem não sabe, o Continuous Board é você ter a possibilidade de imprimir uma placa praticamente encostada na outra. E com isso você não perde tempo. A Durst foi pioneira nisso. Exatamente. Geralmente era necessário uma placa sair da impressora para que a próxima entrasse. Esse sistema multi-roll, quando você está trabalhando com o mesmo tipo de material, o que você pode fazer? Você pode deixar carregado o mesmo tipo de material e quando uma bobina acaba, você já dá a entrada com a outra praticamente simultaneamente, sem perder muito tempo entre uma bobina e outra, entendeu? Então... Acho que uma pergunta bem pertinente aqui do Ricardo Nogueira. Se o PS de 1 milímetro ele apresenta alguma deformação durante a impressão? Não. Só para você ter ideia, essa máquina, como ela é LED, ela imprime qualquer tipo de material termosensível. Já fizemos testes até com polietileno 011, então não deforma, sem nenhum problema. Próxima pergunta Filme eletrostático é um material super sensível à temperatura e difícil de imprimir. Com a tecnologia LED, inclusive, você consegue. Esse PS aqui, ele é um PS de 1 milímetro. Temos aqui a pergunta do Alessandro Pi.
Essa tinta é flexível, pode dobrar? Então, Essa é a tinta Roll. essa máquina ela possui dois tipos de tinta. Ela tem a Rigid e a Roll. A linha P5 é diferente da linha P10. A linha P10 nós tínhamos um tipo de tinta, dois tipos de tinta. Aqui nós temos dois outros tipos de tinta. Essa tinta que está rodando nessa máquina é a tinta Roll, totalmente flexível, tá ok? Pode dobrar e dobrar muito. Inclusive nós passamos numa bateria de teste numa empresa, inclusive que fez teste com Vacuform, e os resultados foram muito positivos. Então logo a resposta é sim, pode dobrar. E temos aqui a última pergunta da Amanda Novaes. Algum recurso de impressão para frente e verso? Algum Sim. novo recurso? Total, novos recursos para frente e verso. Até eu peço desculpa por não ter falado na hora que eu comentei sobre o multitrack. O sistema multitrack, nele já está incorporado o sistema de frente e verso. Através dos batentes, seria? Não só pelos batentes, mas também pelos sensores existentes, novos sensores existentes aqui na entrada de materiais. E também, não só de chapas, como de rolo a rolo. É isso, pessoal. Foram essas perguntas que nós recebemos aí através dessa live. Queria deixar um recado final para vocês. A gente vai estar, ainda estamos em quarentena, aproveitem esse momento para repensar os negócios de vocês, novos nichos. Como empresário, você tem que ser bem remunerado, um empresário precisa ganhar dinheiro. Então pensem em voltar a todo vapor, em ter uma empresa lucrativa, ter uma empresa smart, em cada vez mais fazer mais com menos recursos. É óbvio que a tecnologia está aqui para ajudar. Um abração, gente, muito obrigado. Obrigado, abraço para vocês.